Olá pessoal, aqui é o Stefan. Em 2008 eu comecei a trabalhar com estratégias de admissão, ajudando brasileiros e brasileiras a se posicionarem à frente das universidades durante todo o longo processo de aplicações. E os primeiros candidatos que embarcaram na mentoria Estudar Fora eram candidatos para programas de LLM. Neste vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber para você conseguir se candidatar para o programa de LLM da Harvard University. Você vai aprender, entre outras coisas, que se você estiver pensando em aplicar para o LLM de Harvard, além da aplicação do LSEC, ou Law School Admissions Council, você também vai ter que submeter uma segunda aplicação para Harvard Law School. Daqui para frente eu vou simplesmente usar o termo HLS. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe o seu like neste vídeo. Vamos lá? Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. You have the right to dream great dreams. You have the right to seek a better world for your people. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Se você é advogado ou advogada no Brasil, seja recém-formado ou trabalhando num escritório de advocacia, você já deve saber muito bem do que se trata um LLM, ou Legal Magister. E eu vou dropar um link aqui na descrição de um vídeo onde eu explico o que é um LLM e o que você tem que fazer para você se candidatar para esse programa de mestrado na área de Direito, tanto nos Estados Unidos assim como no Reino Unido. Especificamente, o programa de LLM de Harvard tem as suas particularidades. E existem alguns pontos que eu gostaria de levantar sobre esse processo de aplicação para o programa de LLM de Harvard que você deve respeitar justamente para não sentir turbulências durante o processo de aplicação para esse programa específico. E neste vídeo eu vou falar de 3 partes distintas que você deve levar em consideração para esse programa. Esses são: primeiro ponto, o processo de aplicação para a HLS. Segundo ponto, requisitos de admissão. Por exemplo, você sabia que o IELTS, aquela prova de proficiência britânica, não é aceita para o LLM da HLS? E terceiro ponto, documentações exigidas. Por que será que o personal statement que você vai escrever para o LLM da HLS é tão diferente? Sem demais enrolações, partiu! Primeiro ponto, aplicação para Harvard Law School. Se você ainda não viu aquele vídeo mais geral onde eu explico o que é um LLM e como você deve aplicar para um, dê uma olhada na descrição embaixo que eu incluí um link desse vídeo só para você poder conferir. Pode ser que muitos termos que eu vou usar nesse vídeo são termos mais técnicos que talvez você nunca ouviu falar. E assistindo esse outro vídeo vai ajudar a esclarecer todos esses termos. LSEC, CAS, EAPS, DAS são alguns dos termos que talvez possa confundir você. Mas assistindo esse outro vídeo que está na descrição, você vai entender muito bem do que se tratam. E o processo de aplicação para um programa de LLM, ou Legal Magister, ou JD, Juris Doctor, se dá pelo portal de aplicação para Law Schools chamado de LSEC, ou Law School Admissions Council. E é justamente no LSEC que você vai preencher a sua aplicação e submeter essas aplicações para law schools ou escolas de direito escolhidas. E é justamente no LSEC que você vai anexar os seus personal statements ou cartas motivacionais, escolher quais law schools vão receber quais cartas de recomendações, além de também fazer o seu CAS, Credential Assembly Service, que é aquele sistema do LSEC que vai converter as suas notas
do sistema brasileiro para o sistema americano. E depois o próprio LSEC acaba encaminhando esse CAS diretamente para as faculdades de direito escolhidas. Acontece que para Harvard as coisas trabalham de uma forma um pouco diferente. É claro, Harvard também acaba trabalhando com o LSEC para algumas partes da aplicação para o LLM deles. Essa parte é, especificamente, primeira parte, de receber os seus históricos através do LSEC. Então, lembrando que o CAS vai ter que ser recepcionado pela Harvard através do próprio LSEC. E número 2, o pagamento da taxa do LSEC. Mais especificamente, o pagamento da taxa de CAS para eles avaliarem o seu histórico. E tem diversas taxas que você, brasileiro ou português, vai ter que pagar para o LSEC para ter o seu CAS completo e revisado pelo LSEC. E essas taxas são, primeiramente, a taxa do CAS, do Credential Assembly Service. Em segundo lugar, você também vai ter que pagar a taxa da EAPS, que é o Electronic Application Service do LSEC. Terceiro lugar, você vai ter que pagar o ITAS, International Transcript Authentication and Evaluation Service. E finalmente, DAS, Document Assembly Service. Tendo pago todas essas taxas, você consegue ter o seu CAS completo, que será submetido para as Law Schools. E repare que a aplicação para o LLM de Harvard em si não é feito pelo LSEC, assim como para as demais Law Schools. Você terá que aplicar diretamente pelo site da HLS, onde você vai ter uma oportunidade de preencher seus dados acadêmicos, dados biográficos, incluir quem são os referees que vão escrever as cartas de recomendações para você, anexar o seu personal statement e muito mais. Mas antes de qualquer coisa, é muito importante mencionar que por mais que você esteja fazendo a aplicação diretamente pelo site da HLS, você mesmo assim vai ter que mandar um CAS file para a Harvard através do LSEC. Então, se você estiver pensando de fazer um LLM em Harvard, na realidade, você vai ter que fazer duas aplicações. A aplicação pelo LSEC, que viria primeiro, em segundo lugar, aplicação feita diretamente no site de Harvard da HLS. E vamos agora diretamente para o segundo ponto: requisitos de admissão. Se você for mais acostumada com o inglês britânico que com o inglês americano, e estiver pensando de submeter a sua nota do IELTS em vez da nota do TOEFL como prova de proficiência na língua inglesa, infelizmente você não estará cumprindo os requisitos do programa de LLM da Harvard Law School. De modo simples, como processo de aplicação para o LLM de Harvard, eles não aceitam a prova do IELTS como comprovante de proficiência na língua inglesa. Eles só aceitam o TOEFL. Preconceito much? Então, se você estiver sonhando de fazer aquele LLM em Harvard, você tem que deixar aquela ansiedade de fazer a prova do IELTS para poder aplicar para a HLS. Para a HLS, é aceito apenas a prova do TOEFL como critério de admissão. E terceiro ponto, documentações exigidas. Para você ter uma aplicação completa para o LLM de Harvard, você vai precisar ter as documentações seguintes. Primeiro, você vai precisar de um personal statement de até 1.500 palavras. Segundo, um CV de entre 1 a 2 páginas em tamanho US Letter. Terceiro, 2 cartas de recomendações de origem acadêmicas. Quarto ponto, o seu CAS, devidamente completo pelo LSEC. E, finalmente, o Financial Aid Form, que não vai ser o foco desse vídeo. E a documentação que eu gostaria de me aprofundar mais nesse vídeo é acerca do Personal Statement para o processo de aplicação
do programa de LLM de Harvard. E esse personal statement do LLM de Harvard requer uma dinâmica um pouco diferente dos demais personal statements para outras law schools. E a Harvard quebra o personal statement deles, ou carta motivacional, em duas partes distintas de tamanho iguais. Então, sendo que Harvard pede um personal statement de até 1.500 palavras para o programa de LLM deles, cada parte desse personal statement requer mais ou menos cerca de 750 palavras de escrita. E essas duas partes são uma parte mais acadêmica, onde o candidato descreve um problema importante em sua área de interesse, ou um problema jurídico que seu país está enfrentando e qual estratégia você usaria para resolver esse problema. Repare que eles não só querem que você cite o problema, mas como que você, candidato ou candidata para o programa de LLM de Harvard, resolveria esse problema. E a segunda parte, a parte mais pessoal, onde você tem que escrever sobre si mesmo e os seus motivos para querer estudar em Harvard Law School, assim como suas ambições para o futuro. Aí entra a questão também de como que o programa de LLM vai ajudar a alavancar sua carreira. Talvez você queira assumir um cargo gerencial no escritório de advocacia do Brasil quando você voltar, ou fazer um doutorado fora depois de concluir o LLM. Seja o que for, eles querem saber. E aquela segunda parte do personal statement que eu descrevi por último agora é bastante comum. É aquela parte mais pessoal, nos conte de você, por que nossa instituição, como que nós vamos conseguir te ajudar a alavancar a sua carreira, ajudar você a dar esse próximo passo em todo esse panorama maluco chamado de vida. Mas a primeira parte do personal statement de Harvard, eu diria que é a parte chave desse processo. É muito importante que você faça uma pesquisa mais qualitativa sobre um real problema jurídico, ou que Portugal, ou que Brasil está enfrentando atualmente, e que você traga soluções completas e criativas justamente para resolver esse problema. E não esqueça de incluir também footnotes ou referências nessa narrativa. Isso demonstra que você realmente tomou o seu tempo para fazer uma pesquisa de qualidade sobre o assunto que você trouxe para a HLS e que você não fez esse paper overnight, de um dia para o outro, e está aplicando para Harvard só por aplicar. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Demonstre que você está preparado ou preparada. E além disso, nas estratégias que você vai sugerir para resolver ou ajudar a mitigar o problema que você vai trazer nessa narrativa, explique em bastante detalhe como que você resolveria de fato esse problema. Seja completo, mas não esqueça de ser também criativo. Se você pensar num problema jurídico, por exemplo, que o Brasil está enfrentando, e você acha que o caminho pelo legislativo é a melhor solução para o país, dê mais detalhes de como que você vai propor que isso aconteça. Você vai sugerir, de repente, a criação de uma comissão mista no Congresso, do Senado e da Câmara dos Deputados? Você vai sugerir que uma força-tarefa seja criada para estudar esse problema e trazer soluções, como é o caso, por exemplo, da proposta de reforma do sistema criminal brasileiro. Como exatamente que você pretende solucionar esse problema? Seja técnico, seja criativo, mas não se esqueça, seja completo também. Tem algumas perguntas que eu acho que vale a pena você se perguntar para essa primeira etapa do Personal Statement de Harvard. Essas perguntas, por exemplo, são: como que você tomará o primeiro passo? Com quem você falaria? Quem são os stakeholders importantes para essa estratégia dar certo? Depois de concluir a criação dessa força-tarefa, por exemplo, como será o monitoramento do progresso desse grupo? E, finalmente, quais leis, seja por PL ou projeto-lei,
ou PEC, uma proposta de emenda constitucional, precisarão ser contempladas para essa finalidade. Repare que I want a step ahead. Você tem que descrever exatamente como que você resolveria esse problema. É bastante trabalho, mas você seguindo esses passos, você vai mandar uma boa impressão da sua candidatura para a HLS. Você vai demonstrar não só que você está tomando o seu tempo para poder aplicar para a Harvard Law School, assim como o fato que você sabe fazer uma pesquisa completa e você está totalmente apto ou apta para estudar na Harvard Law School. Então é isso. No vídeo de hoje eu expliquei para você alguns pontos cruciais que você tem que totalmente levar em consideração se você está pensando de aplicar para o LLM da Harvard Law School ou HLS. Eu te mostrei o que você vai precisar para você poder se candidatar para a HLS e quais são os requisitos e passos necessários para você ter uma aplicação completa para essa Law School em específico. E talvez mais importante de tudo, eu expliquei que para a Harvard Law School, se você estiver pensando de aplicar para um LLM, você, na realidade, vai ter que mandar 2 applications, sendo elas a LSEC e a própria aplicação através da HLS. Mas, se você tiver qualquer dúvida de como se candidatar para um LLM, seja nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido, na Ásia, e precisar de uma ajuda para estruturar todo o processo de aplicação ou entender os requisitos para cada uma dessas law schools, entre em contato conosco, que eu ajudo você a organizar o processo de A a Z e ajudo você com todas as documentações. E não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber todos os meus vídeos e conteúdos do futuro. Te vejo lá! Olá pessoal, Stefan Reichenberger aqui, sócio-diretor da Steinberg. E se você gostou desse vídeo, clique nesse botãozinho aqui que muitas coisas boas acontecerão. E também deixe o seu comentário para a gente saber as suas dúvidas, perguntas, que a gente responde o mais rápido possível. Muito obrigado.